Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal do Gato Místico. Hoje eu venho apresentar para vocês o livro Ervas e Benzimentos, o livro sagrado, escrito por Fábio Dantas, publicado pela editora Planeta. Usos mágicos, medicinais e usos populares. Esses são os três tipos de usos para plantas que encontraremos no livro Ervas e Benzimentos. Eu normalmente apresento para vocês dando uma base do que eu achei sobre o conteúdo. Se eu indicaria o livro para um iniciante, para alguém que está começando suas práticas mágicas, ou para alguém que já é mais experiente, que já tem um pouquinho mais de contato com algum trabalho, ou quaisquer assuntos abordados nos livros que apresento aqui para vocês. E com relação ao livro Ervas e Benzimentos, eu recomendo para ambos. Para iniciantes e para o pessoal que já é mais experiente, que já faz uso das práticas de magia verde. Primeiramente, pelo conteúdo no geral, o livro ele vai falar bastante sobre usos mágicos das plantas e, felizmente, são plantas nativas do Brasil. Então, são plantas que você vai encontrar. Você não vai ter um livro em mãos que apresenta plantas que não são típicas, né, não são nativas do Brasil. Isso às vezes acontece quando são publicações traduzidas, né, são autores estrangeiros, e a gente acaba enfrentando alguns problemas se essas ervas compõem algum tipo de feitiço, amuleto, talismã, qualquer coisa, qualquer tipo de trabalho. E a gente daí depois tem que ter o trabalho de fazer adaptações e nem sempre é o que todo mundo espera, né? Nem todo mundo gosta de trabalhar com adaptações. Prefere ter uma receita e seguir ela exatamente como está. No caso do livro Ervas e Benzimentos, a gente não enfrenta esse problema justamente por ser um autor brasileiro que vai trazer o trabalho dele na prática do que ele vivenciou ali. Ele apresenta também alguns saberes populares, então são coisas que nós encontramos, né? São ervas que nós encontramos no Brasil. Isso já é um plus para esse livro, já que normalmente é mais fácil a gente encontrar publicações traduzidas. Com relação à estética, que eu sempre falo bastante, é algo que as pessoas apreciam, sim. Atualmente as pessoas apreciam a parte de capa, ilustrações, a diagramação, né? A maneira como está disposto o texto. Eu gostei bastante. Gostei da capa, além de ter um trabalho muito bonito, bem delicado. O livro é capa dura, então isso representa maior durabilidade, mais facilidade para conservação. Gostei bastante que ao longo do livro ele é totalmente ilustrado, todas as plantas têm um esboço. É um tipo de trabalho que eu gosto bastante quando eu faço anotações pessoais. Se for uma planta não tão comum, como por exemplo o alecrim, que é fácil de reconhecer, né? É uma planta muito característica e muito popular. Mas vamos supor que vamos fazer uma anotação sobre o uso mágico ou medicinal de uma determinada planta que ela não é tão comumente utilizada, que você não vai encontrar em qualquer supermercado. Nesses casos, eu gosto muito de fazer um esboço dessa planta, de fazer um desenho traçado, pelo menos mostrando os contornos, a forma da folha ou das flores. Isso facilita bastante para você depois encontrar essa planta. É claro, também tem a parte que é corretíssima, que eu sempre menciono para vocês que deve haver nos livros, nomes científicos. Então nós teremos os usos medicinais, os usos populares e os usos mágicos, tá? 3 tipos de usos são mencionados ao longo do livro. Na primeira parte tem uma breve história do uso de ervas. Eu gostei bastante porque ele é sintetizado sim, ele é bastante resumido, mas ele é suficiente para a gente compreender principalmente com relação ao uso de plantas no Brasil. As diferentes influências que teve para se chegar aos usos que são comumente feitos hoje em dia. Essa síntese de plantas eu acho que para alguém que já estudou um pouco mais, fique muito raso, mas para quem é um iniciante vai ser bom para dar uma introdução, para ter um conceito básico do uso de plantas a nível medicinal e mágico, é mais do que suficiente, é muito bom, é um capítulo bem completo. Depois, na segunda parte, temos o corpo humano e sua relação com chakras, cores, cristais e ervas.
aconselho sinceramente que vocês não pulem essa parte, porque ela tem uma síntese de outros usos de outros elementos que são complementares ao trabalho de plantas, tanto mais mágicos e populares do que medicinais. Porque eles conseguem associar vários temas que são relevantes para as práticas mágicas, em especial para quem é iniciante, para quem precisa de uma introdução, e inclusive aborda temas paralelos que são bem interessantes. Por exemplo, ao falar de cores, vai acabar mencionando esse uso de cores na cromoterapia, que é um assunto que recentemente eu trouxe aqui para o canal e muitas pessoas demonstraram interesse sobre. Então, quem tem interesse no uso de cores, cristais e entender quais são os chakras, como eles funcionam, para posteriormente, inclusive, trabalhar com plantas para alinhar esses chakras para limpeza energética, é um capítulo bem legal que vai ter muita informação pertinente e complementar para os teus estudos e práticas. Na terceira parte, em O Poder do Som, vai falar um pouquinho sobre a influência de sons, de como eles podem ser associados ou como eles influenciam as plantas para trabalhos mágicos. Na parte 4, em Preparos Caseiros com Ervas, vai falar sobre diferentes usos, principalmente medicinais de plantas, como, por exemplo, compressa, decocção, escaldapés, garrafada, inalação, infusão, maceração, pó, pomada, purê e outros tantos trabalhos com plantas que eu já cheguei a mencionar algumas vezes, mas é óbvio que o ideal é a gente analisar esse conteúdo individualmente. Então, por mais que tenha alguns vídeos aqui no canal, esse assunto sempre tem algo a mais que a gente pode aprender. E esse capítulo em especial, essa parte do livro, particularmente ela será muito útil para quem faz os usos medicinais das plantas ou usos medicinais aliados aos usos mágicos. Na parte 5, onde fala sobre banhos de ervas, vai explicar basicamente como funcionam os banhos de ervas, mas principalmente tem uma lista de usos de ervas muito completa, bem detalhada e totalmente ilustrada com um esboço das plantas, que, como eu mencionei anteriormente, é bom, é legal, embora não seja uma foto, facilita bastante para você identificar essa planta, se por um acaso tiver ali um nome popular, talvez, na região, que não é exatamente o nome utilizado no livro. Mesmo assim, as plantas possuem os seus nomes científicos, o que facilita bastante para você identificar e comprar as plantas corretas fazendo o uso correto delas. Na parte 6, em Rituais com Ervas, vai falar sobre vários usos mágicos de plantas. Em alguns momentos vai falar um pouquinho sobre usos medicinais, mas essa parte do livro em especial ela é realmente para falar sobre usos mágicos. A maioria deles, usos populares. Então, para quem gosta de trabalhos mágicos mais elaborados, que trabalham com influência de planetas, talvez com botânica astrológica, influências de alguma divindade, nesse caso terá que fazer estudo, né? Terá que fazer uso dos seus estudos complementares para somar a essa prática. Ela aqui vai mostrar realmente uma síntese dos usos populares das plantas. Depois tem algumas partes do livro que eu acho que elas são curtinhas, elas são realmente complementares de conteúdo. Na parte 7 fala sobre incensos e defumações com ervas. Na parte 8, ervas dos orixás. 9 vai falar um pouquinho sobre elementos e elementais. Parte 10 vai falar sobre aromaterapia. Depois, na parte 11, fala mais ainda sobre usos medicinais das plantas, com uma lista bem satisfatória de plantas, não tão incomuns, tá? Bem populares mesmo. E depois, na parte 12, finalmente fala sobre benzimentos e orações e dá diversas dicas de benzimentos e orações de usos populares, bem típicos do Brasil. Nessa parte, talvez alguns praticantes de magia, os neopagãos, praticantes de bruxaria, talvez não se sinta muito confortável com o uso de orações cristãs, né? Da influência católica nesses benzimentos e orações. No entanto, esse conteúdo ele pode ser super aproveitado porque podemos fazer adaptações. Muita coisa na magia é adaptação. A gente pode substituir uma oração que talvez a gente não concorde, não faça parte do nosso sistema de crenças por uma outra oração, né? A gente pega ali talvez aquela receita de banho ou de mistura de ervas e faz uma outra aplicação, faz um outro uso. A gente pode juntar duas crenças, enfim. Temos total liberdade de prática, de credo, né? De crenças, então a gente pode fazer as nossas adaptações. Se você não se sentir confortável com essa parte, de qualquer forma, ela ainda não é algo que se perde porque a gente soma conhecimento. Mesmo que não acrescente para o seu repertório de práticas mágicas, é importante para você conhecer, para você ver tipos de práticas mágicas que são diferentes das suas.
talvez você não se adeque, você não se sinta confortável com determinadas orações, você não cultua, não crê em santos, ou na fé católica como um todo, e então nesse caso você pode simplesmente fazer as suas substituições. Não desperdicem todo o conteúdo do livro que fala muito sobre plantas. Felizmente, usos de plantas que são nativas do Brasil, que nós não teremos dificuldade para encontrar, e todo o resto com relação aos usos medicinais e aos usos práticos, mesmo quando populares, aquela coisa da simpatia, que muita gente não gosta, mas eu pessoalmente, com o passar dos anos, comecei a gostar. Eu gosto bastante de conhecer esse tipo de conteúdo. Eventualmente ele pode ser aplicado devido à sua simplicidade, ele não requer tanto tempo, tanta estrutura e tem efeitos, sim. Não vamos esquecer que as plantas, elas vibram por si só. O trabalho com plantas, ele tem uma certa facilidade, porque a planta, ela naturalmente, ela já tem um padrão vibracional, ela já tem uma certa energia e nós podemos trabalhar com ela. Mesmo que a gente não queira associar com algum tipo de oração, uma divindade ou qualquer coisa assim, ainda podemos tirar muito proveito desses usos populares das plantas. Então o livro Ervas e Benzimentos, o livro sagrado, é uma indicação minha, sim, tá? Após a leitura eu indico esse livro para vocês. Pelo nível do conteúdo, pela forma como as plantas são tratadas, né, são abordadas, as explicações sobre seus usos medicinais e populares é extremamente satisfatório, livro bastante responsável com relação aos nomes científicos das plantas, e as ilustrações que colaboram bastante e que é o tipo de coisa que eu faço também nos meus trabalhos pessoais. Quando faço minhas anotações, faço uso e indico para vocês, inclusive, vocês podem aproveitar. Talvez queiram fazer anotações com as plantas que vocês vão usar mais. Se for à procura dessas plantas, tem ainda a vantagem de ter ali um esboço, uma ilustração que vai facilitar a identificação dessa planta. Então, este foi o livro Ervas e Benzimentos, publicado pela editora Planeta. Eu espero que vocês tenham gostado do meu resumão sobre o livro e nos vemos em breve. Bênçãos dos deuses para todos, até a próxima!